Capítulo 5º. Dos elementos do imposto. Seção I. Da ocorrência do fato gerador. Artigo 5º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento. Inciso 1º. Da saída de mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Inciso 2º. Da saída de ouro, na operação em que este não for ativo financeiro ou instrumento cambial. Inciso 3º. Da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior apreendidos ou abandonados. Inciso 4º. Do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior. Inciso 5º. Da transmissão, a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral, ou em depósito fechado, no Distrito Federal. Inciso 6º. Do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias, por qualquer estabelecimento, incluídos os serviços prestados. Inciso 7º. Do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços. Alínea A. Não compreendidos na competência tributária dos municípios. Alínea B. Compreendidos na competência tributária dos municípios, e com indicação expressa, em lei complementar aplicável, da incidência do ICMS. Inciso 8º. Do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Inciso 9º. Da prestação onerosa de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Inciso 10. Da transmissão de propriedade de mercadoria, ou do título que a represente, quando esta não transitar pelo estabelecimento do transmitente. Inciso 11. Da entrada no território do Distrito Federal, procedente de outra unidade federada, de alínea A. Mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto, ressalvado o disposto no inciso 14. Alínea B. Bens ou serviços, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados a uso, consumo ou ativo permanente. Alínea C. Energia elétrica e de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à comercialização, ou à industrialização. Alínea D. Mercadoria a ser comercializada sem destinatário certo ou destinada a estabelecimento em situação cadastral irregular. Inciso 12. Do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Inciso 13. Da constatação da existência de estabelecimento em situação cadastral irregular, em relação ao estoque de mercadorias nele encontrado. Inciso 14. Da entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente, ou em outro por ele indicado, para efeito de exigência do imposto por substituição tributária. Inciso 15. Do ato final do transporte iniciado no exterior. Inciso 16. Da verificação da existência de mercadoria ou serviço em situação irregular. Inciso 17. Do encerramento das atividades do contribuinte. Inciso 18. Da saída da mercadoria rematada em leilão. Parágrafo 1º. Considera-se ocorrida saída de mercadoria. Inciso 1º. Constante do estoque final, no encerramento de atividades do contribuinte. Inciso 2º. Encontrada em estabelecimento em situação cadastral irregular. Parágrafo 2º.
Equipara-se a entrada, ou a saída, transmissão de propriedade, ou a transferência de mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do contribuinte. Parágrafo 3º. Para efeito desta lei, equipara-se a saída ao consumo, ou integração no ativo permanente de mercadoria adquirida para industrialização ou comercialização. Inciso 19. Parágrafo 4º. Diferença apurada mediante para a caracterização do fato gerador. Assim entendido o confronto entre o número de unidades estocadas e o número de entradas e a validade jurídicas das operações ou prestações, de que resultem as situações previstas neste artigo. Inciso 2º. O título pelo qual a mercadoria ou bem esteja na posse do respectivo titular. Inciso 3º. A natureza jurídica do objeto, ou dos efeitos do ato praticado. Inciso 4º. Os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Parágrafo 5º. Quando for a mercadoria fornecida, ou o serviço prestado mediante bilhete, inclusive de passagem, ficha, cartão ou assemelhado, considera-se ocorrido o fato gerador na emissão, ou no fornecimento desses instrumentos ao adquirente ou usuário. Parágrafo 6º. Na hipótese do caput, inciso 4º, após o desembaraço aduaneiro, a entrega de mercadoria, ou de bem importado do exterior pelo depositário estabelecido em recinto alfandegado somente, poderá ser efetuada mediante autorização do órgão responsável pelo processo e análise do desembaraço e prévia apresentação do comprovante de recolhimento do ICMS, ou do comprovante de exoneração do imposto, se for o caso, e dos outros documentos exigidos pela legislação tributária do Distrito Federal. Parágrafo 7º. Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importados do exterior antes do seu desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador na entrega, devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário do regulamento, exigir a comprovação do pagamento do imposto. Artigo 5º. Presume-se a ocorrência de operações, ou de prestações tributáveis sem o pagamento do imposto sempre que se constatar. Inciso 1º. Saldo credor da conta caixa, independentemente da origem. Inciso 2º. Margem de lucro das vendas dos produtos isentos, e não tributados excedente aos percentuais fixados pelo órgão competente ou previstos para o setor, ou ainda, a margem de lucro praticada para produtos similares tributados. Inciso 3º. Suprimento das contas representativas de disponibilidades, ou de quaisquer outras contas do ativo sem comprovação de origem. Inciso 4º. Pagamento de despesas, obrigações ou encargos realizado em limite superior ao montante existente nas contas representativas de disponibilidade do contribuinte. Inciso 5º. Diferença maior nas saídas, ou nas receitas referentes à prestação de serviços registrada no livro diário, apurada mediante confronto com os valores constantes dos livros fiscais. Inciso 6º. Registro de saída em montante inferior ao apurado pela aplicação de índices médios de rotação de estoque usuais no local, em que estiver situado o estabelecimento do contribuinte, e por dados coletados em outros estabelecimentos do mesmo ramo. Inciso 7º. Divergência entre os valores consignados na primeira, e nas demais vias do documento fiscal correspondente à operação, ou à prestação realizada. Inciso 8º. Manutenção, nas contas de passivo, de obrigações já pagas ou inexistentes. Inciso 9º. Existência de valores registrados em sistema de processamento de dados, máquina registradora, terminal ponto de venda PDV, equipamento emissor de cupom fiscal SF ou outro equipamento similar, utilizados sem prévia autorização, ou de forma irregular, que serão apurados mediante a leitura dos dados deles constantes. Inciso 10. Entrada de bens, aquisição de serviços ou efetivação de despesas não contabilizadas. Inciso 11.
valores informados por instituições financeiras, administradoras de cartões de crédito e de débito e condomínios comerciais, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais ou emitidos com valores inferiores aos informados. Inciso 12. Registro, em quaisquer meios de controle, de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais ou emitidos com valores inferiores aos registrados nesses meios. Inciso 13. Falta de comprovação pelo transportador da efetiva saída de mercadoria em trânsito pelo território do Distrito Federal com destino a outra unidade federada, quando exigido controle de circulação de mercadoria. Inciso 14. Falta de registro de documentos referentes à entrada de mercadoria na escrita fiscal e na comercial, se for o caso. Inciso 15. Emissão de documento fiscal com numeração em duplicidade. Inciso 16. Falta de comprovação da operação de exportação nas condições, ou no prazo estabelecido na legislação do imposto. Inciso 17. Falta de comprovação da internalização de mercadoria destinada à Zona Franca ou à área de livre comércio. Inciso 18. Diferença entre os valores recebidos, apurados em contagem de caixa realizada no estabelecimento, e os documentos fiscais emitidos no dia. Parágrafo 1º. A presunção estabelecida no inciso 14, elide-se pela apresentação de prova da inexistência de prejuízo à fazenda pública do Distrito Federal, ou pelo registro do documento na escrita comercial, hipótese que caracterizará tão somente infração à obrigação tributária acessória. Parágrafo 2º. A presunção de que trata o inciso 15, é aplicada para cada um dos documentos com numeração duplicada. Parágrafo 3º. Presume-se ocorrida, durante o trânsito no território do Distrito Federal, a comercialização das mercadorias, de que trata o inciso 13.